começando mais uma entrevista Roma News e eu vou conversar hoje com o Paulo César Neves, que é superintendente regional do trabalho no estado do Pará e está aqui para falar sobre a nova carteira de trabalho. Tudo bem, Paulo? Olá, Ana, tudo bem? Agradeço primeiramente o espaço e a oportunidade para poder trazer todas as informações necessárias a todo cidadão paraense, né, e realizar esse fomento e disciplina a respeito da propagação da CTPS digital. É uma mudança, eu acho que num dos documentos mais tradicionais do brasileiro, que é a carteira de trabalho, né, e ela passa a ser digital. Quando a gente fala isso, de que tipo de mudança exatamente a gente está falando? Quer dizer, o que muda a partir de agora com uma carteira de trabalho digital? Bem, a carteira de trabalho digital, ela veio regulamentada, né, através da Lei 13.874 de 2019, normatizada pela Portaria 1065 de 2019. O que acontece? Essas legislações, elas normatizaram essa CTPS de maneira eletrônica. Para quê? Para realizar a maior facilidade para o empregador quanto para o empregado. Mas o que muda, né? O que muda a partir de agora que eu tenho uma carteira de trabalho digital? Qual é a mudança para o trabalhador, por exemplo? Vamos começar falando do trabalhador. O que muda para o trabalhador? Para o trabalhador, o que muda realmente é a forma como ele vai fazer esta emissão. Não precisa hoje ele ir nas superintendências, na sede da nossa superintendência, né, fazer agendamentos, não precisa mais ele ir em qualquer uma das agências. Por quê? Através de baixar o aplicativo, né, no site de carteira de trabalho digital, ele já pode fazer a sua emissão e habilitação na CTPS digital. Com isso, o que causa para ele? Ele já tem o documento dele, como a gente chama, na palma da mão, que é no celular. Então, a carteira de trabalho digital, ela passa a ter a numeração dela, o número do CPF de qualquer cidadão. Então, o cidadão tendo o CPF, ele já está previamente habilitado e ele pode fazer a habilitação e fazer a emissão da sua CTPS digital. Eu vou imprimir, eu preciso imprimir alguma coisa. Você falou que o número da carteira, hoje é diferente, né? Hoje existe um número de identidade, um número de CPF, existe um número da carteira de trabalho. Aí você falou que esse número passa a ser o número do CPF. Quer dizer, eu deixo de ter um número específico da minha carteira de trabalho nesse novo processo? Isso. Tanto para as pessoas que já tinham a carteira de trabalho física, que a gente chama da modalidade física, que tinha aquele número de carteira com o número de série, ela pode também fazer a habilitação da CTPS digital e o número dessa carteira de trabalho digital vai ser o número do próprio CPF do cidadão. Então, assim, o que facilita também para a empresa é essa desburocratização, porque a empresa que já tem a sua habilitação em questão do e-social, todas as informações que o empregador pegar e realizar e fizer a inserção no e-social já vão diretamente para a carteira de trabalho digital. Por exemplo, aquele funcionário, aquele empregador, né, que está prestes a ser contratado, quando ele chega na empresa e a empresa já está totalmente com a habilitação no e-social, basta ele informar o número do seu CPF, que o seu empregador poderá fazer a assinatura dessa carteira de trabalho dele, toda através de meio eletrônico, porque, como eu falei, o empregador com as informações pelo e-social já vai fazer a assinatura da CTPS digital do empregado. Na verdade, a solicitação do número da carteira de trabalho, ela acaba deixando de existir com o tempo, então, né? Porque a pessoa vai pedir o número do meu CPF. E aí eu vou dar o número do meu CPF, determinado se for uma situação de trabalho, ele vai usar esse número. Deixa de ser solicitado esse número de carteira de trabalho. Porque antes o empregador, o que acontece? O empregador antes ele fazia a solicitação para o empregado, né? O empregado com a carteira de trabalho física, entregava para o empregador essa carteira física e o empregador tinha toda essa burocratização de receber a carteira, passar o recibo de recebimento da carteira, fazer a assinatura na carteira de forma física, né? Posteriormente entregar para o empregado e aí tinha todo esse trabalho e ainda tinha que fazer todas as informações também pelo e-social. Agora, né, com com a legislação, já com essa normatização da CTPS digital, o empregado, ele através do site, né, gov.br/trabalho, pode fazer, através do seu simples CPF,
fazer a habilitação na CTPS digital, onde ele vai receber, quando ele fizer, vai ter um passo a passo lá. Quando ele fizer esse primeiro passo, que é fazer a inserção do seu número do CPF, ele recebe uma senha, né? Até para controle de segurança, para quem tiver o seu CPF, não poder toda hora acessar a sua carteira de trabalho digital. Então aí ele recebe essa senha, já faz a habilitação e simplesmente já tem a sua CTPS digital. E na relação de trabalho ele já pode informar para o empregador esse número de CPF que já passa a ser sanado essa questão de CTPS e assinatura da carteira de trabalho. Tem outros pontos para a gente abordar, mas aí você falou essa questão da segurança. É bom mesmo a gente frisar e deixar isso bem claro, porque eu passo a usar o número do meu CPF, tanto para fazer essa habilitação, quanto para acompanhar depois todos os processos nessa minha carteira digital. E hoje em dia a gente sabe que a gente acaba fornecendo o nosso número de CPF em muitas situações. Hoje até no supermercado você vai e a pessoa pergunta se você quer colocar o seu CPF na nota. Então como é que fica a questão da segurança? Porque nesse caso qualquer pessoa que tivesse o número do meu CPF, teoricamente poderia acessar essas informações. Então até para que o trabalhador fique bem tranquilo e saiba que não existe todo um trabalho de segurança em torno disso para proteger essas informações. Com certeza. Quem vai ter acesso à carteira de trabalho digital é o empregado. O empregador, através do CPF, vai fazer tanto a assinatura da carteira de trabalho digital, como também as assinaturas de férias, né, a questão de recebimento e outras verbas, tudo em relação às emissões que são feitas pelo E-Social. Então, o empregado, ele tem o CPF dele, que é o número da carteira de trabalho digital, e aí com o CPF ele tem a senha de acesso, que só ele com esta senha de acesso poderá fazer o acesso da carteira de trabalho. Inclusive, quanto a isso, como você falou, Ana, em questão da segurança, que existe de fato, uma vez feita a habilitação dessa CTPS digital, nem o próprio empregado ele pode fazer qualquer alteração ali na CTPS digital. Por quê? Porque as informações que vão constar lá são justamente as informações das relações de trabalho dele. E também é importante frisar que a CTPS digital, ela é um documento onde ela é emitida de forma gratuita, né? Não existe qualquer forma para pagamento, tanto para baixar o aplicativo, como para sua emissão e habilitação. Totalmente gratuito. Eu posso fazer essa emissão pelo aplicativo também, você estava falando, né? Eu posso baixar o aplicativo e fazer a emissão pelo aplicativo. Porque são duas situações, né? Eu posso entrar no site, entrar no portal e fazer essa habilitação, mas posso fazer isso através de um aplicativo que eu baixo no meu celular, né? Isso. Existem essas duas possibilidades. Pergunta bem interessante, né? Então, assim, hoje a superintendência, inclusive, né, aproveitando a oportunidade, né, a superintendência, inclusive, está disponibilizando, né, computadores, né, para fazer essa emissão da carteira de trabalho digital, porque muita gente alega que não tem as condições de ter internet, né, então muita gente que não tem o celular, a superintendência já colocou à disposição computadores, servidores capacitados para fazer a emissão e um autoatendimento lá para o cidadão e o usuário poder fazer a sua habilitação na CTPS digital. Pois bem, então, essa carteira, além do computador normal pelo site, né, ela pode ser emitida pelo gov.br/trabalho, quanto também pelo aplicativo, né? Toda pessoa que tem o celular, smartphone da modalidade iOS, né, ou smartphone, ou Android iOS, pode baixar o aplicativo, carteira de trabalho digital, e por lá pelo aplicativo também fazer a emissão da CTPS digital. Eu preciso imprimir alguma coisa ou não? Não, basta você fazer a habilitação, vai gerar sua senha de acesso e você já vai aparecer na tela toda a questão das suas relações de trabalho, tudinho. Não precisa imprimir nada. Outra questão também, né, há de se destacar, é a questão que a CTPS digital, ela não é documento de identificação civil, né? Já porque muitas pessoas, em caso de concurso público, né, que vinham, olha, carteira documento de identificação civil, aí colocavam antes a CTPS digital
não é considerado documento de identificação civil, única e exclusivamente para tratar das relações de trabalho. É porque sempre se falava muito naquela questão do documento com foto. Isso. E o documento com foto servia para você apresentar como um documento de identidade, porque estava ali a sua foto e a sua assinatura. Na carteira digital, nessa CTPS digital, não existe essa foto, não existe essa imagem. E ela também não serve como se fosse a minha carteira de identidade para apresentar, para a gente deixar bem claro. Como a gente colocou, ela não serve, tem a legislação a respeito da identificação civil e a CTPS digital hoje, tanto pela portaria, né, 1065 de 2019, né, e em relação à legislação específica da identificação civil, que veda a CTPS digital ser documento de identificação civil. Entretanto, no link lá, quando você faz a habilitação e sai a sua emissão da CTPS digital, você tem no seu celular, aparece um espaço para foto. Muitas pessoas fazem a foto, colocam um link lá e aparece. Mesmo assim não pode ser Mesmo usado. assim não é considerado de documento de identificação civil. A carteira de trabalho, ela também serve para um controle até para o próprio empregado, né? Porque ali é anotado, são feitas todas as anotações. É como se fosse um diário do empregado, porque ali tem anotação de férias, de mudança de salário, enfim, e a pessoa acaba tendo ali um controle do período que ela trabalhou, das mudanças que foram ocorrendo durante aquele período de tempo. Com a carteira digital, como que passa a ser feito esse controle? Ainda é possível fazê-lo, imagino eu, e como que passa? Qual é a diferença que tem para o trabalhador, para ele continuar acompanhando esses processos, essas mudanças? O que acontece? É interessantíssima a sua pergunta, né? A colocação, e aproveitar o gancho e fazer outro relato interessante para todos os usuários, é que para o empregador isso se torna bem interessante pelo motivo que, feito a relação de trabalho, 48 horas depois, né, porque a emissão das informações daquele contrato de trabalho, elas já vão ser diretamente realizadas do e-social, que vão desencadear na carteira de trabalho digital. Mas o que acontece? Muitas das dúvidas que geram é, por exemplo, se o cidadão fez a habilitação na CTPS digital, com esta habilitação ele já tinha contratos anteriores de trabalho. Se ele tinha contratos anteriores de trabalho e, porventura, ao fazer essa habilitação na CTPS digital, quando ele vai verificar, ele percebe que numa relação de trabalho da década de 90, né, não veio de forma equivocada o cargo, alguma remuneração. Não é para causar temor essa questão. Por quê? Diariamente é feita a atualização pelo sistema e esses dados vão ser corrigidos. Então, se você tem, inclusive agora, então, numa relação de trabalho atual, algum equívoco nessa CTPS digital, aí sim você realiza o contato com o seu atual empregador para verificar que, através do e-social, ele vai fazer esta correção. Essas anotações, então, digamos assim, elas continuam sendo feitas, só que de outra maneira, e o trabalhador continua tendo a possibilidade de acompanhar, só que agora dessa feita pelo aplicativo. Esse aplicativo também vai servir para que eu fique acompanhando lá, se estão anotando direitinho as minhas férias, as minhas mudanças de remuneração, de função dentro de determinada empresa. Exatamente. O trabalhador acompanha diariamente, né, é automático, né, então assim, só que a emissão o empregador faz através do e-social, que já vai desencadear na carteira de trabalho do empregado de maneira digital. Nesse caso aí que você falou de contratos de trabalho mais antigos, e que eles também aparecem quando eu faço essa atualização, quando eu faço essa mudança, quando eu migro da carteira física para digital, se a pessoa perceber que os problemas estão persistindo, o que ela pode fazer? Ela deve procurar a superintendência? Qual que é o procedimento? Isso é também uma das principais indagações que são realizadas, principalmente essas pessoas que já tinham um contrato de trabalho anteriores e perguntam se com a realização da CTPS digital elas podem realizar a sua emissão. Sim, podem. Fazem a emissão. Entretanto, a gente aconselha que essa CTPS antiga, física, eles não joguem fora e fiquem com ela até como meio de comprovação. Por quê? Porque se ele verificar que alguma relação de trabalho anterior ao atual contrato de trabalho houve algum equívoco quanto às informações,
elas, repito, elas vão ser atualizadas diariamente no site, né? Então, assim, o sistema é atualizado diariamente. Entretanto, se permanecer isto, ele vai ter, vai ter como fazer esta comprovação desta relação de trabalho de contratos anteriores através da sua CTPS física, que com certeza vai abrir algum link para posteriormente essas atualizações serem realizadas. Mas eu preciso informar, digamos que eu tenho a minha carteira física, eu passei a ter uma carteira digital e eu percebi lá que tem algumas divergências no que está na minha carteira física e o que aparece lá no aplicativo. Eu preciso informar para alguém isso? Eu preciso reportar que está acontecendo, que tem um erro para que seja corrigido ou não? Isso é feito automaticamente? Como é que funciona? É feito automaticamente. Diariamente existe essa atualização. Entretanto, se for no atual contrato de trabalho, nós aconselhamos que já verifiquem com o atual empregador. Imagine só, o empregado entrou na empresa X, né, e esse empregado já tinha trabalhado numa outra empresa. Esta outra empresa fez as assinaturas na carteira física dele todas corretas, mas na CTPS digital apresentou algum equívoco. Então, ele vai ter que esperar que essa atualização vai ser feita. Se na atual relação de trabalho que ele tem, se essa atualização está de forma equivocada, aí a gente aconselha que ele já vá diretamente com o atual empregador para que esse atual empregador, através do e-social, realize as correções. E outra coisa importante também de se destacar é que uma vez que o cidadão, o usuário, realizar esta habilitação da CTPS digital, ele não precisa de validação. Então, ele não é necessário que ele vá até a Superintendência Regional do Trabalho ou alguma de suas agências ou gerências pedir validação. Fez a emissão tanto pelo site normal, do gov.br/trabalho, ou através do aplicativo, não precisa de validação nenhuma. Já está com a sua CTPS habilitada, devidamente emitida, o número dela, friso, é o próprio número do CPF. E se a pessoa, por algum motivo, ali na hora que estava fazendo o cadastro, fechou seu cadastro e depois percebeu que tinha um dado errado, que preencheu alguma coisa de maneira errada? Você disse lá atrás que a pessoa não pode alterar, né, fazer outras anotações. Como é que ela procede? Como é que ela faz para corrigir aquela informação que estava errada? Na realidade, o que eu coloquei ainda agora foi que o usuário, o cidadão, ele não pode fazer alteração em relação aos contratos de trabalho existentes e já previamente já fixados na carteira digital. E justamente isso por questão de segurança. Como eu falei, se ele tem um contrato de trabalho antigo, este contrato vai ser fielmente repassado todas as informações para a carteira de trabalho digital. Então, ele não tem como fazer alteração nenhuma ali. Tá? E já quanto à questão da habilitação, que o cidadão vier fazer a habilitação para a emissão da carteira de trabalho, se porventura algum dado ficou incoerente, né, então, o que a gente aconselha? Regra geral, dá alguma dúvida quanto à questão de inconsistências no CPF. Então, a gente aconselha que este cidadão procure a superintendência, que a superintendência pode sanar esses equívocos, e se permanecer isso, a gente também tem a questão com a Receita Federal, porque em relação ao CPF dele. Mas, repito, todo cidadão já está previamente habilitado para ter já está previamente com a sua carteira de trabalho, basta fazer a sua habilitação através do site. Uhum. A gente falou bastante até agora da mudança, né, da questão para o trabalhador e para as empresas, né? O que muda para as empresas com a carteira de trabalho digital? O que muda para a empresa, principalmente, é essa desburocratização, né? Por quê? Porque, imagine só, a empresa com a carteira de trabalho física, né? Olha o procedimento que se tinha. Emissão sempre de papéis, né? Emite o papel que está recebendo uma carteira de trabalho, recebe essa carteira, fazia as anotações, entregava para o trabalhador, fazia também outro recibo de entrega, tudinho, ainda tinha que fazer as informações no e-social. Hoje em dia não. Ela já pega com o próprio CPF do empregado, ela já faz as anotações, entendeu? Pelo e-social, e todas as informações do e-social já vão migrar diretamente
para a CTPS digital. Então, olha que maravilha. Então, num só ato, a empresa já propaga todas aquelas informações, tanto com segurança para o trabalhador quanto para o empregado, para o empregador quanto para o empregado. Uhum. As empresas, então, elas não vão fazer nenhum tipo de anotação, digamos assim, direto na carteira de trabalho digital. Tudo é feito no e-social e atualizado via sistema para a carteira de trabalho digital. Justamente, essa, digamos, assinatura da CTPS digital, antes quando o meio físico era, né, tinha que pegar a carteira assinal, já é toda feita pelo e-social. O número do CPF já faz todas as informações no e-social e elas já migram diretamente para a carteira digital. Uhum. Facilita muito, né, para as pessoas, mas quando você tem um bom acesso à internet. Isso. E aqui no Pará a gente sabe que não é bem essa a realidade, porque em vários pontos do estado a gente não consegue ter uma internet de boa qualidade e ter acesso a uma internet de boa qualidade. Como é que fica para as pessoas que não têm tanto acesso à internet para fazer essa migração para a carteira digital? Na realidade, a internet, a gente sabe a extensão territorial do estado, né? Mas a internet a gente verifica aí que já está chegando em todos os lugares. E nós também, como eu frisei, nós temos agências, né? Temos as agências em Castanhal, temos em Altamira, temos em Itaituba a superintendência, temos as gerências em Santarém, em Marabá, onde todas essas unidades da superintendência, nós realizamos e disponibilizamos computadores para o usuário cidadão realizar essa emissão da sua CTPS. E agora também a gente tem outros conveniados, né, que estão fazendo a cada 15 dias cursos, né, de capacitação, né, conveniados por todo o estado aí, que vem ali na sede da superintendência. Então fazem esse nosso curso de capacitação de CTPS digital e eles funcionam também como verdadeiros multiplicadores para a emissão dessa CTPS digital e habilitação dela. E já é possível a gente saber como é que está a adesão no estado, por exemplo? Não sei, número de pessoas baixando o aplicativo ou que já solicitaram através do site, a gente já tem alguns números, alguns dados referentes a isso? Esses dados referentes que eu posso lhe falar é a questão da emissão, digamos, da diminuição que nós tivemos em relação à CTPS física, né? Por exemplo, no mês de setembro de 2019, a superintendência chegou a emitir 27 mil carteiras de trabalho físicas. E hoje, nós já estamos no mês de março, no mês de fevereiro. Nós fizemos a emissão de CTPS física aproximadamente de 11 mil e gradativamente a gente vai fazer com que a legislação seja cumprida em todo o estado do Pará. Ainda não é obrigatório, né? Não é obrigatório fazer essa migração. Quem tem a sua carteira física pode continuar tendo a carteira física. Mas a tendência é que tenha essa obrigatoriedade, que todos precisem ter a carteira digital? Como é que é? A legislação, ela colocou que a emissão previamente digital. Então, existe algumas exceções hoje, no caso da administração pública, né, nas organizações internacionais, a CTPS física também é uma realidade. Entretanto, a CTPS digital, ela deve ser considerada de maneira já também plena, né, que todo usuário já pode fazer a sua habilitação. Uhum. Você falou que mesmo quem tem a carteira física hoje pode migrar para esse sistema digital, ter a habilitação digital, a carteira de trabalho digital. Para ela basta o CPF, mas aí quem tinha a carteira física, que tinha aquele número da carteira, ele ainda serve para alguma coisa? Eu tenho que manter esse número? Não, a partir do momento que eu passo para digital, eu já não preciso mais me preocupar com aquele número da carteira de trabalho. Há uma grande resistência, né? Muitos empregados, né, já com muito tempo de empresa, né, eles têm até essa resistência em realizar a habilitação dessa CTPS digital. Mas as empresas já estão, graças, né, a essa divulgação da superintendência como um todo, né, os maiores empregadores do estado já compareceram também à superintendência e fizeram esses cursos, já estão todos fazendo essa habilitação até no e-social. Então, assim, essa questão da empresa
como um todo, facilita muito. Por quê? Porque a empresa já solicita ao empregado e ele já faz essa emissão. Mesmo ele tendo a carteira física, ele já passa a fazer a emissão da CTPS digital. Consequentemente, a partir daquele momento, o número da sua carteira de trabalho digital é o número do seu CPF. Uhum. E essa habilitação, o uso dessa carteira digital, ela independe do tipo de vínculo empregatício que a pessoa tem, né? Qualquer pessoa passa a partir do momento que faz a sua habilitação a usar aquela carteira, seja para um trabalho temporário, seja um regime de CLT, como é que funciona? Pois é, qualquer cidadão pode fazer sua emissão, independente da relação de trabalho que vai ter, independente se vai já realizar, iniciar uma relação de trabalho, ele já pode fazer a habilitação. Ele já está, que tem o CPF, ele já está previamente com a sua CTPS digital, ele já pode fazer a imediata habilitação. Aí encontra-se aquele cidadão, mas é a primeira vez que eu vou tirar, fiz a emissão, mas não apareceu nada. Porque não tinha ainda nenhuma relação de trabalho, né? Então, consequentemente, não apareceu nada, nenhuma assinatura ali. Então, as pessoas muitas vezes se deparam com isso, vão na superintendência, né, fazer esses questionamentos, ficam preocupadas, né, e a superintendência está lá também, todos os servidores ficam para fazer todas essas atualizações e facilitar a vida do povo paraense quanto a isso. Tá, para a gente encerrar, vamos dar o serviço, né? Qual é o horário de atendimento, os dias de atendimento, como é que funciona esse atendimento na superintendência, que a gente falou bastante aqui, que hoje dá para fazer tudo pela internet, você vai no site, você baixa o aplicativo, mas sempre tem um ou outro que fica com uma dúvida, não sabe direito como resolver e precisar procurar a superintendência. Onde é que eu busco esse atendimento? Qual é o endereço aqui em Belém, o horário, os dias que eu posso ser atendido lá? A Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará está localizada hoje na Travessa 9 de Janeiro, número 1569, entre Gentil e Magalhães Barata, bairro de Fátima. O horário de funcionamento, o horário de 8 às 17 horas. E estamos lá para receber todo cidadão paraense e principalmente, e também as empresas, né, e principalmente fomentar essa propagação de implementação da nova legislação. E a gente conta com a participação de todos e novamente aproveito, né, a oportunidade para agradecer o quadro, né, e a oportunidade de estar fazendo essa divulgação, que aqui o canal nada mais é que avassaladoramente um canal multiplicador para esta ideia, né, e a gente agradece muito. A gente que agradece, Paulo, a tua presença aqui, afinal de contas, as pessoas, toda mudança gera mesmo muitas dúvidas, então é importante para as pessoas, né, poderem esclarecer, a gente espera ter ajudado com isso também. E o Entrevista Roma News volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.